Boa noite a todos. É sempre uma honra enorme a gente falar aqui na nossa própria casa. É sempre uma honra enorme, recebemos tantas pessoas de fora. E quando a gente vem falar, a responsabilidade ainda é maior, porque a gente aprende bastante aqui. Então a gente tem a responsabilidade de passar isso direitinho. Eu coloquei felicidade porque é um termo tão coloquial, uma palavra que as pessoas usam de forma tão comum. E pus em cor-de-rosa, apesar do fundo não ser cor-de-rosa, porque a gente imagina, equivocada e infantilmente, um mundo cor-de-rosa. Mas isso não significa que a cor-de-rosa, a cor rosa, não faça parte das cores do mundo, não é? Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa famigerada, procurada, essencializada, discutida, conceituada e sei lá, felicidade. O que é isso? Um paradoxo. É paradoxal porque a gente acha que tem e a gente não tem. Ah, eu sou feliz. Você perguntar para alguém, você é feliz? Eu sou feliz. Basta acontecer alguma coisa, eu não sei por que eu não sou feliz. Aquisição de alguma coisa, de repente, eu sou feliz. Perde-se alguma coisa e, fundamentalmente, se essa coisa for alguma coisa muito importante, eu não sou mais feliz. É paradoxal, porque as pessoas vendem a imagem de que a felicidade se encontra em algumas coisas, em alguns lugares, em algumas pessoas. Nós vivemos um mundo comercialmente hoje extremamente dinâmico. O capitalismo faz com que a gente compre, pense da forma que a gente precisa comprar, pensar para comprar, para o mundo comercial girar. Até estava brincando outro dia que estava um frio, mas um frio num shopping da cidade, e a minha filha, que faz publicidade, virou para mim e falou assim, mãe, mas é óbvio que está frio, precisa vender as roupas de inverno que estão na vitrine. Um calor lá fora, mas todo mundo comprando roupa de inverno. É divertido, se não triste, ver como a gente é, entre aspas, manipulado. Então, por que a gente, na verdade, acha que tem, não tem, às vezes se sente assim, às vezes não confirma que seja isso? Porque nós confundimos o que é felicidade, embora o Cristo tenha nos dito isso com muita propriedade. E eu vou me ater a definições até mais simples, porque o Cristo fez com que nós entendêssemos isso numa série de situações. Até alegou uma outra coisa que parece ser um baldezinho de água fria, mas não é. Disse exatamente de onde vem, mas nós não prestamos muita atenção. O Evangelho está aí há cerca de 2014 anos, né? Cerca não, 2014 anos, pelo menos nós achamos que essa contagem esteja correta. E a gente ainda não interiorizou uma série de coisas do Evangelho. Então, essa questão da felicidade é muito vaga ainda para a gente, porque nós somos fundamentalmente ainda muito egoístas, muito orgulhosos. Então, felicidade mora em alguma coisa que a gente quer satisfazer para nós e somente em nós mesmos. E não é bem assim. E de onde será, então? O que é isso? Onde está e de onde vem? Segundo o Dalai Lama, né? Todo mundo conhece. Ele é um monge, já lançou uma série de livros. Ele fala que a felicidade é uma satisfação. É um indivíduo que é satisfeito, ele é feliz. Interessante essa definição. Eu li aquele livro, não me lembro exatamente o título, se não era Em Busca da Felicidade, era alguma coisa, Em Busca da Felicidade, do Dalai Lama, alguma coisa assim, que faz tempo que eu li, mas ele dizia que a satisfação, essa sensação de estar satisfeito é que faz a gente feliz. Claro que isso não impede que a gente busque melhorar cada dia mais, até do ponto de vista financeiro. Mas o fato de buscar melhoras não significa que eu já não esteja satisfeito com o que eu tenho. Quando eu estou satisfeito, a minha angústia pela busca, ela não existe. Existe sim a busca, mas não a angústia negativa pela busca de algo que eu não tenho. O indivíduo que nunca está satisfeito, ele sempre fica buscando alguma coisa. E ao alcançá-la, ele continua insatisfeito e continua buscando alguma coisa, de novo, sem saber o que é. Então, Dalai Lama disse, você é satisfeito? Eu tenho uma casa, tenho uma condição razoável, tenho aquele carro. Não,
mas o fulano tem outro, cicrano tem outro, o filho do outro, a escola do outro, o curso do outro, a roupa do outro, e eu acabo não me sentindo satisfeito com o que eu tenho. Não, mas eu vou conseguir. Ok, não é proibido buscar. O que a gente tem que questionar é a ansiedade que a busca gera, a falta de satisfação. Então, como ser pelo menos contente se não estarmos satisfeitos? E não estou nem um pouco preocupada em definir esse estado de alma, porque se alguém aqui já sentiu uma alegria plena, já sentiu um pouquinho do que é ser feliz. Então não há necessidade de conceito de felicidade, mas é necessário talvez a gente refletir sobre a questão da satisfação e sobre o que o Cristo nos colocou a respeito das nossas condutas vinculadas a como nós obtemos satisfação na vida. E vem de uma conquista pessoal. Nós temos uma forma de olhar a vida que às vezes nós temos que mudar. A vida às vezes nos convida a mudanças, mas nós não estamos, às vezes, dispostos a modificar os nossos comportamentos. E nós brigamos com a vida o tempo todo, querendo algo que muitas vezes, naquele momento pelo menos, não é possível. E ao invés de ficarmos satisfeitos, entendermos a mensagem do aprendizado que a vida nos coloca, a gente anda para trás, apesar que a gente não retrocede na evolução. Mas a gente pelo menos para e não aproveita a oportunidade de reflexão. A gente tem que caminhar para frente. Então a gente acha que vem de fora. Alguma coisa tem que acontecer dentro da gente. É como alguém fazer prece para a gente. É bom, claro que é bom. É perfeito, alguém encaminhar para você energias positivas, salutares, capazes de te revigorar energeticamente. Agora eu pergunto, se a pessoa continuar orando e você não fizer nada por si próprio, aonde vai dar isso? A vida é dinâmica a tal ponto para poder te ensinar, se não, infelizmente, pelo amor, pela dor, que você tem que se posicionar, observar o mundo de uma outra forma, aproveitar as experiências que o mundo está te apresentando, para que você possa aí sim transformar-se numa pessoa melhor, energizar positivamente esse mundo ao seu redor com a prática da caridade e receber isso de volta. Resumidamente, o Cristo nos ensinou isso. Então a gente tem que mudar paradigma e a forma que a gente vê o mundo. A gente constrói, através das experiências que a gente vivencia, uma imagem das coisas, um pensamento sobre as coisas. E às vezes a gente fica muito fechado. Por isso que é bom ter amigos, por isso que é bom ter rede social, grupos, uma boa religião, pessoas que são modelos muito positivos. Como é que a gente identifica um modelo positivo para que a gente se aproxime? Conhece a árvore pelo fruto que ela dá. A partir daí, a gente pode aproveitar a visão que essas pessoas têm de mundo, de vida. Quando os pais falam com a gente, é muito interessante quem tem filho adolescente, né? Eu tenho uns bem próximos disso, já passaram um pouquinho, deveriam estar mais para a idade, mas ainda estão ali com o pezinho na adolescência. E eu acho que até me divirto, do ponto de vista, vamos dizer assim, até sendo um pouquinho irônica, mas eu me divirto como eles querem saber mais do que a gente, que viveu tanto mais tempo, já vivemos aquela experiência. Claro que ninguém vive a experiência igual ao outro, mas em determinadas situações a gente sabe como mais ou menos o mundo funciona. Mas a gente quer passar, a gente consegue? A gente consegue fazer com que alguém amadureça através do blá 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 e do discurso? No máximo a gente passa um modelo e eles podem aproveitar. Mas é interessante como se finca o pé numa ideia, e isso é comum da infantilidade mental, né? As pessoas mais maduras, elas observam mais, elas escutam mais, elas assimilam mais, elas filtram mais e a partir daí elaboram seus pensamentos. Eu acho que eu tenho muito para amadurecer, porque a pessoa madura geralmente ela espera para falar. Quando eu vi, eu já falei. Nem deu tempo, filho de italiano, já pegou, já falei, depois me arrependo. Né? E palavra eu aprendi numa palestra do Pavim. Palavra, nunca mais esqueci aquela sua palestra no Bezerra. Palavra é uma coisa que você nunca mais consegue catar de volta, né? E a gente, então, tem que ir aprendendo a estabelecer novos paradigmas, fazendo com que as experiências que os outros vivem, que a gente vive, vão fazendo um novo sentido na nossa vida. E onde que ela está? Ela é, aparentemente, uma satisfação plena, ela vem de algo aqui dentro, né?
e ela está do lado de dentro, portanto, né, numa visão de mundo, mas, né, Agnes, então ficou fácil, porque a gente vai ver o mundo melhor, eu vou tentar ser mais reflexiva, vou ter bons amigos, vou entender que eu preciso ter calma, vou procurar agradecer a Deus tudo que eu tenho e ficar satisfeita, e aí eu vou ser feliz, porque eu venho na casa espírita para ser feliz. Eu estou buscando ser feliz, porque, aliás, eu vim aqui porque eu não estou legal, né? Então, mas alguém que conseguiu dividir o mundo em duas partes, antes e depois dele. Eu costumo brincar com alguns amigos ateus, falo assim, olha, pelo menos respeite Jesus, porque você não conseguiu nem dividir a cidade em duas ruas, né? Nem uma rua no teu nome você tem. Jesus conseguiu dividir o mundo em antes e depois dele, então respeita esse sujeito, porque ele era muito inteligente, né? Então, considere que uma pessoa muito inteligente não deve falar bobagem. Então, observe o que ele disse, atente-se para as coisas que ele falou, porque tem alguma coisa aí. Para mim faz todo sentido, mas às vezes para algumas pessoas não faz. Fica no nível do blá, blá, blá. E vamos pensar, quanto tempo faz que um político falou alguma coisa que ficou marcado, um bom político, um sábio? A maioria das pessoas nem lembram, às vezes, que esse indivíduo existe. Jesus, todo mundo lembra. Por que esta força se mantém tão viva na humanidade depois de tanto tempo? Estou falando de tempo nosso aqui, ó, de alguns anos que alguém falou alguma coisa significativa e nós não guardamos. E os ensinamentos do Cristo estão aí muito fortes. Tem um porquê da espiritualidade mantê-los com tanta força e nós espíritas sabemos o porquê. Mas ele diz, felicidade não é desse mundo. Que legal, obrigada, tá, Agnes? Pronto, todo mundo levou um balde de água fria, todo mundo pode ir embora. Se veio buscar a felicidade no centro espírita, vai embora. Viu, João? Cadê o João? Porque não vai sair aqui, talvez, com satisfação plena depois da palestra. Mas não é bem assim. Muitos já tentaram, né? Mas onde é que eles não acharam? Porque tem gente que fala assim, eu vou em tal lugar procurar. E se eu não repetisse experiências negativas e fizesse a contramão dessa história? E evitasse de procurá-la onde realmente as pessoas já tentaram e não encontraram. Todo mundo sabe que não está no dinheiro. Se fosse assim, todo rico seria feliz, né? A doutrina espírita fala que o dinheiro ele tem uma proposta na sua vida. Não é ficar guardado. É dar emprego. É atender as necessidades do outro, as suas também, com dignidade, com honestidade. O dinheiro tem todo um propósito de alavancar progresso. É para isso que ele é colocado na sua mão. E às vezes ele é colocado na sua mão como uma situação, para que você passe por uma situação em que você precisa decidir coisas, né? Até a vida alheia a partir do dinheiro que lhe foi posto. Então ele pode ser uma situação de prova até de expiação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o dinheiro. Tem pessoas que dizem exatamente assim, dinheiro não traz felicidade, manda buscar de helicóptero, né? Se fosse assim, nós não teríamos há muitas pessoas que são bastante abastadas, com tantas situações difíceis e infelicidade, e procurando vias alternativas aí, como medicações e etc., para se sentirem melhores. Não que uma pessoa que não tenha dinheiro também não esteja em situação diferente. Isso apenas prova que não é no dinheiro que nós vamos buscar a satisfação ou esse sentimento, entre aspas, de felicidade. Não está no outro. É muito interessante. Eu fui criada assim, talvez tenha esse paradigma, essa visão de mundo, porque eu atendo, claro, alguns modelos. Eu fiz a minha visão de mundo com base em modelos que foram meu pai, minha mãe, meus avós e algumas pessoas que participaram da minha educação. Então eu fui ensinada, entre aspas, que a felicidade da sua vida não depende do outro, que você é responsável por isso. E que o outro não tem nenhuma obrigação de te fazer feliz. Ele pode ter o desejo de te deixar contente, te amar ao ponto de querer ver você alegre, a ponto de satisfazer alguns caprichos, sendo cavalheiro, bom marido, etc., né? De qualquer forma, o outro pode fazer uma série de coisas para que a gente se sinta melhor, mas ele não tem, de maneira alguma, responsabilidade de nos fazer felizes. Então, essa história de que eu preciso daquele fulano, daquela fulana para ser feliz, isso não existe. Isso não existe. Claro que uma boa companhia, a companhia de uma pessoa que a gente gosta muito, é extremamente positivo nas nossas vidas. Cumplicidade, companheirismo, aquele suporte que a gente precisa.
Mas muitas vezes essas relações, elas ficam fadadas a uma rotina, uma coisa muito desagradável, justamente porque a pessoa, ao invés dos planos pessoais e até em conjunto serem bem estabelecidos pelos dois, e os dois trabalharem individualmente para alcançar objetivos, fica esperando do outro algumas ações para promover felicidade, satisfação e alcance de objetivos do outro. E isso não está certo. Talvez a gente vendo algumas situações em que pessoas que depositaram a sua felicidade na mão do outro se decepcionaram a ponto de se desestruturarem quando o outro sai das suas vidas. O que a gente tem que lembrar é que nós somos seres falíveis, absolutamente falíveis. Nós decepcionamos o tempo todo. E, portanto, já dei uma palestra sobre decepção aqui. E se nós decepcionamos o tempo todo, isso significa que nós também somos decepcionados muitas vezes. Se nós somos falíveis e somos bons advogados de nós mesmos, o outro também falha conosco. A partir desse momento, eu não posso me surpreender tanto assim com determinadas situações. Claro que a gente não espera falhas maiores, decepções maiores de quem a gente gosta. Mas Jesus nos ensinou a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ficar atento a alguns sinais que a vida nos mostra que aquilo que você acha que é uma situação ideal, uma relação ideal, o estabelecimento de uma cumplicidade, pode ser que não haja, pode ser que não seja bem daquele jeito e pode ser que não seja pelo menos bilateral. E uma relação para ser efetiva, para funcionar bem e para que o outro tenha esse desejo de te fazer feliz, ela tem que estar harmônica, consoante e os dois têm que estar pelo menos com o mesmo objetivo de vida. Ou pelo menos alguns em comum, né? Na casa espírita a felicidade também não mora. Ah, mas a gente veio aqui, então vamos embora. Nós viemos aqui buscar para ser feliz, né, Agnaldo? Vamos ser felizes aqui. Viemos na casa espírita. Se a felicidade não é desse mundo, não está na casa espírita também. Só que ela está em algumas coisas que a casa espírita pode oferecer. Então a gente vai falar isso depois. Só de estar aqui à noite, você está abrindo mão de ficar na frente da televisão. Não que a televisão seja ruim. A gente pode selecionar coisas boas, e tem muitas coisas boas. Claro que tem. Mas a gente tem que pensar assim, bom, se eu vim na casa espírita, eu vim com o propósito de ouvir alguma coisa, pelo menos do Evangelho do Cristo. Eu estou observando uma diversidade de pessoas que têm o mesmo propósito, provavelmente vieram para se sentir melhor, para buscarem fazer coisas boas, para a resolução de alguns problemas. Então, no mínimo, eu tenho aqui uma faixa vibratória muito parecida, ou seja, pessoas dispostas a fazer coisas boas e se sentirem melhor. E ouvindo coisas boas, com essa disposição e com uma equipe espiritual inspirando a quem tem essa disposição, é muito mais fácil eu sair da minha zona de conforto, elaborar coisas para mim mesmo, ações positivas na minha vida, ajuda-te, que o céu te ajudará. E a partir daí, começar a pelo menos ressignificar, montar aí um quebra-cabeça de paradigmas diferentes, e quem sabe construir uma vida melhor. Mas não porque a casa tem uma varinha de condão e vai oferecer felicidade. Mas porque qualquer grupo, qualquer local positivo, que dê bons frutos, que você frequente, sempre vai promover mais alegria na sua vida. Por isso, a primeira coisa, se alguém aqui, não vou pedir para levantar a mão, está em processo depressivo, ou está triste por algum motivo, qualquer que seja, a primeira coisa é não ficar sozinho. É não ficar em casa chorando. É do tipo falar em terceira pessoa, levanta, vamos, reage, vamos procurar amigos. Ah, como? As pessoas estão tão individualistas, ou as pessoas, você. Vai procurar, vai lá, vai fazer um grupo, participa de um trabalho voluntário. Aí algumas pessoas dizem para mim, a gente vai nos grupinhos, parece que as pessoas ficam assim, que grupinho? A que grupinho você está se referindo? Se for o grupinho que joga baralho lá no clube fulano de tal há 20 anos com um grupo fechado, você não vai conseguir, até porque baralho não é tão salutar assim. Mas, de repente, se você for numa ONG, se você for num grupo de teatro, se você for num curso novo, talvez isso seja muito diferente. E a sua disposição? Porque a gente quer só ajuda. Ah, mas eu preciso. Agora eu estou num momento de fraqueza. Eu preciso. Sair do próprio umbigo faz um bem muito grande. Não está na barganha com o plano espiritual. A gente respeita quem pensa assim. Respeita profundamente. A doutrina espírita respeita muito. Mas a gente sabe que não adianta barganhar com o plano espiritual. O que isso significa? Eu vou ficar sem cortar o cabelo 5 anos
Quem sabe assim eu arrumo um emprego, né? Deus me ajuda a arrumar um emprego. Eu costumo dizer assim, já que é para barganhar, faz igual o André Luiz falou, né? Se o malandro soubesse quanto que é bom, ia ser bom até de malandragem. Vai lá, ao invés de deixar 5 anos sem cortar o cabelo, vai dar 5 cestas por mês durante um ano, né? Para famílias carentes. Barganha o céu não faz, não existe essa troca. Até porque quando a gente barganha, a gente fica sem tomar sorvete, porque quer emagrecer, a gente não corta o cabelo, mas é porque quer deixar ele crescer mesmo, né? Então a gente barganha de forma bem malandra. O céu não funciona assim. Eu acho que os espíritos até, pela nossa ingenuidade, eles até acham engraçado. Olha que bonitinho, mas tem um coraçãozinho bom, andou fazendo umas coisinhas boas, vamos arrumar um bom emprego para ver como é que fulaninho se comporta. Aí fulaninho falou, tá vendo? Fiquei 5 anos sem cortar o cabelo, ó, cabelão, ó, e arrumei um empregão, né? Mas na verdade já tinha um merecimento vinculado a outro tipo de coisa, a outras ações, né? Muito diferente de não cortar cabelo, não chupar sorvete ou não comer carne, etc. Aliás, o Cristo bem lembrou, não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem que é o problema. Bom, e a tal história, com todo o respeito, mas eu vou citar algumas situações de práticas de algumas religiões aqui, porque a gente atende no atendimento fraterno, que inclusive a gente tem nos dias durante a semana também, das 8 às 11, das 2 às 17, mas nós também temos aqui, antes da palestra, no domingo também antes da palestra, nós começamos às 19 horas aqui e atendemos até a hora que for necessário. Mas no atendimento fraterno a gente acaba tomando conhecimento de algumas pessoas que vão lá com problemas sérios e que buscaram algumas soluções que do nosso ponto de vista não são muito recomendadas, como por exemplo, troca de coisas com espiritualidade que infelizmente ainda se compraz em coisas materiais e às vezes até na desdita alheia, né? Espíritos ainda sem luz, que vão alcançá-la, porque é próprio isso da evolução, como todos nós sabemos, mas que ainda se alimentam de assassínio de animais, de coisas. O espírito ele não quer, obviamente, é a energia do assassinato de um animal. Não é o animal, ele não quer o presente, ele não quer o perfume, é o seu posicionamento mental, é o que aquela situação emite de energia que alimenta muitas vezes entidades que estão com muita dificuldade ainda para se convencerem da questão da necessidade de procurarem a luz. E vão fazer isso porque a vida tem seus mecanismos. Mas as pessoas acabam se vinculando na tentativa de arrumar uma solução, arrumando mais problemas, porque se vinculam, e essas entidades elas querem isso mesmo, em pensamento com alguns espíritos que não querem o seu bem. Então, esse tipo de prática também não vai resolver as coisas e nem te devolver ou te dar felicidade porque você está fazendo oferendas ou trocas com o plano espiritual. E a questão dos anjos, depois demônios entre aspas, porque a gente sabe que não é essa designação que a gente usa, e a questão dos anjos também no sentido de bons espíritos, que não há necessidade alguma de barganhar com eles, é simplesmente elevar o pensamento até o Mestre Jesus e solicitar em prece, porque esses intermediários maravilhosos, e nós temos um que nos assiste particularmente, ajudam-nos e certamente modificam os nossos campos vibratórios, fazendo com que essa mensagem chegue até o Cristo, até a espiritualidade maior, e à medida do nosso merecimento nós recebemos de volta, né? Também não está no trabalho. Tem pessoas que o trabalho passa a ser o mote, tudo da vida delas, esquecendo-se até de outras coisas que elas podem se dedicar, como a própria família, com a excusa de que precisam alimentar e que precisam prover, acabam se fixando só no trabalho como uma rota de fuga que elas consideram positiva. Nem sempre é isso, porque mesmo fazendo aquilo que você gosta, o trabalho não te traz felicidade. Nós somos organismos plenos, nós somos seres relacionais. Nós não conseguimos estabelecer situação de satisfação para nós com um único aspecto da nossa vida, em um único aspecto da nossa vida. Nós temos isso, de sermos muito fragmentados naquilo que necessitamos. Nossas necessidades vêm de diversos pontos, então nós precisamos estabelecer relação, socialização,
uma relação positiva com nós mesmos, termos um trabalho satisfatório, temos uma condição material razoável, temos crença em algumas coisas, planos, expectativas. Isso tudo faz com que nós sejamos esse emaranhado complexo aqui, que não encontra de forma alguma satisfação em uma única coisa, tá? E também muito menos nas rotas inadequadas. Vamos legalizar não sei o quê, porque é terapêutico. Uma hora eu digo para vocês o que é terapêutico, e não é mesmo, tá? Bom, aí Kardec pergunta para os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 920. O homem pode gozar na Terra, né, uma felicidade completa? Bom, Jesus já disse que a felicidade não era desse mundo. Ele já tinha deixado isso no Evangelho. Mas alguns homens, de repente, né, já que a gente tinha jogado o balde de água fria, vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta, mas de repente alguém pode? O homem, no sentido alguém, pode? De repente um espírito missionário absolutamente satisfeito, né, com aquilo que tem, com aquilo que é, com o que está fazendo, crente das suas responsabilidades, com toda a fé, ele pode ter essa felicidade completa aqui na Terra? Os espíritos falam, não. Ai, que chato, Agnes, vamos parar, né? Não pode, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Esse planeta é do quê? Qual a categoria da Terra? Para quem já estudou a doutrina espírita. É um planeta de provas e de expiação. O que são as provas? Eu adquiro algumas qualidades positivas, que qualidades positivas a gente pode traduzir como características boas de personalidade. A personalidade quem me dá não é meu cérebro, é meu espírito. Eu adquiro isso, aparentemente adquirido de experiência de uma vida passada ou de alguma coisa que eu tenha realizado anteriormente. Enfim, estou me sentindo apto para uma situação em que eu já não estava. Adquiri, por exemplo, paciência, adquiri uma visão diferente das pessoas, não humilhando mais ninguém, estou mais consciente de que preconceito não vale a pena, enfim. Aí a vida me coloca numa próxima oportunidade, diante de uma situação que eu tenho que enfrentar justamente uma determinada coisa que faz com que aquela qualidade possa ser atestada. Então eu estou sendo provada, entre aspas, pela vida, né? A vida está me dando a oportunidade para dizer, olha, está patente isso em mim, que bom, posso passar aí para arrumar outras coisinhas da máquina. Por outro lado, eu não sinto assim, não admito ter passado por isso, estou rebelde diante da vida, é lógico que eu estou fazendo de uma forma bem simplista, mas eu estou diante de uma situação que eu não concordo, eu fiquei pior depois que eu passei por aquilo, eu fiquei odioso, ou então eu fiquei mais preconceituoso, não aproveitei aquela chance. Estou bravo, revoltado, não quero saber de resolver isso, não quero nem encarnar de novo. A vida com toda a paciência, vida, claro, que é toda uma dinâmica complexa. A gente acha que computador é complexo, imagina o mecanismo do universo. Eles vão lá e te colocam numa situação onde você vai aprender. Aí, da forma que a vida achar mais conveniente. De uma forma mais branda, ou às vezes de uma forma mais acentuada. Porque papai do céu é castigador? Não. É que nem aquele filho, você tira uma vez, ele vai lá de novo. Você tira outra vez, ele vai lá de novo. A terceira vez, cadê? Não tem psicólogo aqui na plateia, dá uns tapas na mãozinha. Fala, não vai lá, né? Não pode. Ele vai de novo. Você fala, não é possível, agora você vai ficar de castigo. Agora não tem mais isso. Às vezes a vida faz isso, agora vai ficar de castigo, né? E como a espiritualidade sabe que a gente vai nascer muitas vezes novamente, não tem esse imediatismo que nos caracteriza hoje, porque nós perdemos a visão do passado e somos homens de pouca fé. Não temos nem a fé de um grão de mostarda, senão nós seríamos deuses segundo Cristo. Então a vida, sabendo disso, nos coloca, nos impõe as expiações. Situações onde eu sou obrigado a encarar para a aquisição de uma qualidade que eu não tenho, despojando-me de um defeito que eu preciso perder. Mas é do homem que depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode nessa terra. Então se pode sim, não plenamente, mas se pode. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo,
A felicidade está no dever cumprido. A sensação boa de estar satisfeito com a gente vem do cumprimento do dever. Vocês já fizeram alguma coisa por dever, sem rebeldia? Tomaram uma decisão por dever, sem rebeldia. Observaram a sensação? É uma sensação de limpeza interior. Mais ou menos isso que eu defino. É como se você se sentisse limpo, íntegro, bem com você. Ninguém sabe, ninguém viu, mas você sentiu. Essa é a sensação do dever. Acontece que nós estamos aqui nessa terrinha que nós mesmos construímos. Vocês viram lá o filme Noé, né? Salvaguardando os exageros, mas nós aqui construímos, né? Estamos na segunda chance. Aí a coisa pega. Porque a gente quer muito mais, a gente dá mais bola porque a gente quer do que porque a gente deve. Com a falsa ilusão, obviamente que ilusão é uma falsidade, mas com a falsa crença de que nós precisamos ser felizes. Não é esse o slogan por aí? Nós precisamos ser felizes. Então a gente, em detrimento do dever, a gente busca o prazer. E claro que a gente se dana. E claro que a gente se dana. Alguém que fez a opção pelo prazer, vocês viram que deu certo? E não foi cumpridor dos seus deveres? Não tem jeito. E às vezes, chega na casa espírita com essa expectativa, que nós vamos buscar felicidade juntos, porque felicidade é algo que não se conquista com responsabilidade. A doutrina espírita é a doutrina da responsabilidade. Não tem jeito. A gente tem que cumprir com os nossos deveres. Mas eu vou me esquecer. Mas como se esquecer? O dever é seu. Ao contrário, você está pensando primeiro em si mesmo. E até bancando malandrinho, como André Luiz ressaltou bastante. Buscando cumprir os seus deveres. Isso não significa que não tem prazeres lícitos e que possam ser muito bem aproveitados e gozados na terra. Mas nunca em detrimento de um dever. Bom, e agora? Se a gente fizesse essas perguntas para cada um de nós, né? Você está satisfeito? Nós estamos falando de tanta coisa, a gente está falando, na verdade, se nós formos buscar o subliminar, a subliminar disso, nós estamos falando em plantio. Porque a felicidade acaba sendo a colheita. Como é que tá? Está satisfeito com o que você plantou? E tô. E também não tenho nada para fazer mais. Estou satisfeito, estou cumprindo as minhas coisas, está tudo lindo. Não tem mais nada para fazer. Acho que tá no jeito, né? Não, olha, sim, eu estou satisfeito, mas eu acho que tem coisa para acrescentar. Alternativa B. Alternativa C, não, eu não estou satisfeito e olha, eu vou te falar uma coisa, não tenho nada para acrescentar. Essa vida é uma droga, felicidade não existe, estou super decepcionado. Olha, essa vida é uma droga, estou super decepcionado, mas sim, eu tenho coisa para fazer. Eu tenho que eu aprendi, eu vou ter que acrescentar. Basicamente, a gente pensaria assim, bem de forma resumida, né? Bom, você está satisfeito é uma coisa. Se não está satisfeito, vem a pergunta, você quer mudar? Aí, cadê a Ju? O que você tem feito para modificar? O que você já fez para... Essa pergunta em terapia de família é chave. O que você fez até agora para modificar essa situação? Funcionou? Quer mudar? Porque tem gente que não quer, a gente respeita. Não encontrei nessa casa espírita a felicidade que eu vim buscar. Ok, vai procurar em mais 580. Depois vai para outra, e para outra, e para outra, porque não se dispôs a olhar para si mesmo um pouquinho e dizer o que é que precisa acontecer de diferente na minha vida, para que eu pare de buscar tanta coisa que só está na minha cabeça e enxergue outras que talvez não estejam ainda dentro da minha cabeça. E ouvir, talvez, uma boa opinião. Porque tem pessoas fixadas no mesmo pensamento, se alimentando de forma doentia daquele pensamento. E atraindo uma série de influências negativas e pior, achando que está atraindo a atenção dos outros. Pessoas inseguras, insatisfeitas, desequilibradas, que querem ser
mote, atenção, querem para elas uma série de atenção, já no mundo adulto que não tiveram quando criança, né? Mas só que cresceram e tomaram contato com o Evangelho aqui dentro. E a quem muito foi dado, muito vai ser pedido. A gente nem pode ter a desculpa de falar que não sabia, né? A vida é dinâmica, não é uma pessoa, mas o mecanismo da vida tem vontade própria. Um piloto automático que liga quando você perde a direção ou quando você se perde na direção. Não está dando conta? A vida vai cuidar. E aí a gente não sabe o que ela vai fazer, então é melhor a gente manter a direção da própria vida andando direitinho, no rumo. Claro que às vezes é necessário descarrilhar para voltar para o trilho. Ninguém está proibido de descarrilhar. O que está proibido é gostar de descarrilhar e ficar lá, né? Aí é complicado, porque normalmente quando a gente descarrilha, a gente impede o trem que vem antes de passar, a gente tumultua os outros que estão esperando lá, a gente faz um estrondo onde a gente descarrilhou. Então, ninguém está proibido de descarrilhar, mas se satisfazer com essa situação já é outra conversa. Então, seja pelo amor ou pela dor, e é melhor por vontade própria, que é mais fácil, ou por imposição, a vida vai dar um jeito. Então, a vida impulsiona a gente para crescer, e a gente não escapa. Não tem jeito. Bom, mas em que momentos a gente pode reprogramar nossa vida, plantando melhor, e voluntariamente, e a tempo, e quem sabe ainda dando tempo de ter essa coisa gostosa dentro da gente, com muitos amigos e uma satisfação, pelo menos relativa, que nos permita dizer, tá, apesar de ser uma terra difícil, de tantos irmãos em dificuldade, me sinto plenamente satisfeito. Quando a gente não estiver satisfeito. Quando é que eu posso mudar? Quando é que eu posso procurar ser melhor? Quando eu não estiver satisfeito. Tá bom? Então fica. Tá bom e não tá bom mesmo, porque você está destrambelhadinho, a vida vai pegar na direção. Aí só ela sabe o que vai fazer. Agora, não tá bom, quero mudar, não estou satisfeito. E quando que eu vou fazer isso? Quando eu quiser. Agora, amanhã cedo, depois da manhã, torcendo para que dê tempo. Porque a gente pode desencarnar a qualquer momento. Aí acabou? Acabou nada. A vida tem seus mecanismos para a gente retomar no banco escolar de uma próxima vida, aprendendo a mesma lição, porque ela não foi aprendida antes, na oportunidade anterior. Só que aí pode ser, todo aluno repetente tem mais dificuldade, né? Porque a situação ali da repetência é mais difícil. Bom, então a gente pode fazer isso quando quiser. E como? Bom, modificando nosso comportamento. Pensar é se comportar, como dizem os psicólogos da área comportamental. Quando eu penso, eu já me comporto. Então, eu mudo a minha forma de me comportar. Mas eu posso estabelecer algumas coisas nas minhas preces, tentando o reforço de alguns amigos, tentando buscar informações na casa espírita, buscando no Evangelho do Cristo, muita coisa que pode me ajudar a buscar essa satisfação nomeada erroneamente de felicidade. Então, a gente pode pedir ao Pai que nos ajude a se afastar ou a esquecer, ou que nos ajude a nos aproximar ou sempre lembrar do quê? Quem que a gente precisa, segundo André Luiz em Respostas da Vida, ele dá algumas dicas. O que nós temos que nos afastar? De provações passadas. Águas passadas não movem moinhos. Quantas pessoas aqui, não vai levantar a mão, claro, mas quantos de nós vivemos momentos que já passaram, fomentando raiva, ainda discórdia, relacionamentos mal resolvidos e tudo mais de negativo que aquele evento causou e ainda continua causando? Quantas vezes a gente fica remoendo uma coisa que passou, às vezes uma vida, ou às vezes várias vidas, reservando-nos o direito de julgar o outro como errado, sendo vítima sempre da vida, de Deus e etc., porque o piano caiu exatamente quando estava passando, né? E perdendo preciosos momentos reencarnatórios onde nós poderíamos aprender com aquela experiência e levar uma vida muito mais digna e saudável lá para frente.
Quantas pessoas procuram a casa espírita? Uma vez nós atendemos uma mulher, uma senhorinha, que veio nos procurar no atendimento fraterno, porque ela já estava em início de Alzheimer, demência, e ela tinha uma raiva tão grande de uma pessoa que os filhos até acreditavam que isso fez a demência ser mais precoce nela. Ela só falava disso assim que ela iniciou o processo de demência. Já falava e amaldiçoava uma pessoa o tempo todo. Depois que ela entrou em demência, ela exacerbou esse quadro. Eu fico imaginando que esse espírito está levando depois para ser resolvido, e a vida vai pegar na direção e vai colocar essas pessoas juntas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não ficar revivendo fatos negativos. Tendência ao desânimo, lamentação, reclamação. Lembra daquele menininho que acompanhava, não lembro lá, era um cavalinho, falava, ai tia, ai azar, era uma raposinha, né? Era o hard, tudo era difícil, tudo era penoso. A gente tem que tomar muito cuidado com as lamentações, né? Por mais que esteja ruim, fale que está bom. É uma pessoa que é assim, que eu conheço, que sempre fala que está bom. Está tudo bem, está ótimo. Você acaba sabendo que não aconteceu uma coisa tão boa assim, mas você pergunta, está ótimo. E fica bom mesmo, porque você fica plasmando que está bom, vai ficar bom. E pelo menos, se não tiver tão bom, não vai te derrubar. Pode dar uma balançada, mas não derruba, porque você tem pensamento positivo, a espiritualidade vai lá e bota uma estaca aqui, uma estaca ali, traz o outro para te consolar, um terceiro para te estruturar, você não cai. E os espíritos, eles estão aí à mercê das nossas emissões vibratórias, como convidados. Eu sempre repito isso nas minhas palestras, os obsessores são convidados. Você convidou, serviu o cafezinho, arrumou a cama, fechou a porta, ninguém sai mais, né? Agora, convidou, não gostou da visita, a sensação não é boa, falou, dá licença, mas não vai dar certo, pode sair, né? E assim é a lei da atração vibratória. Quando nós estamos deprimidos, com raiva, etc., às vezes, em algumas situações, isso faz até que a gente levante, vá para a luta, até porque está reacional a coisa. Mas não emitir isso para o outro e ficar pesando isso, se livrando disso, orando muito e se reestruturando. Então, nada de lamentar. Água parada não traz nada para ninguém. Fica lamentando se, vamos dizer assim, não quer esquecer de gente que foi embora, de um amigo que se foi. Eu achei essa frase do André Luiz muito interessante. Todos passam e deixam algo, até o ensinamento de que alguns não deixam nada. Né? Em que sentido? Eles deixam o ensinamento de tem algumas pessoas que não acrescentaram para a gente aquilo que a gente esperava delas. Mas elas serviram, entre aspas, nos ensinaram que a gente pode ter falsas expectativas com relação ao outro e que a gente tem que cuidar dessas expectativas. Dê para o outro aquilo que você gostaria que ele fosse, que ele desse para você. Não é recíproco? Ok, não faça dele um inimigo, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. De adversário gratuito, né? A gente tem que fazer a nossa parte, os cães ladram, mas a caravana passa. Muito interessante isso. Eu acho bonitinho que tem umas pessoas que a gente chega a ficar triste com algumas coisas que a gente ouve, né? Mas outro dia meu marido veio falando assim para mim, bem, fulana de tal falou mal de você no cabeleireiro. Puxa, obrigada, né? Gostando da fulana, vai falar mal de mim, né? O que eu fiz para fulana? Aí ele brincou comigo, ele falou assim, acho que é o fato de você ser, né? Você é, e de repente alguém não gosta do seu jeito de ser. E eu falei, olha, interessante, fiz uma reflexão sobre a fulana, e a fulana me ligou. Ué, coincidência? A fulana me ligou, acho que eu, né? Me ligou, e aí, fulana, tudo bem? Oi, Agnes, tudo bom? Eu, tudo bem, e aí, a vida, não sei o quê. Estou ligando para isso, para aquele outro. Tá, conversa vai, conversa vem. Eu falei, fulana, seguinte, falaram que você falou mal de mim no cabeleireiro. Aí, emudeceu do lado do telefone, não entendi muito porquê, né? Aí eu falei assim, mas eu tenho certeza que isso não é verdade. Eu gosto muito de você, eu sei que você gosta de mim. Eu acho que você estava, de repente, se aconteceu, você estava meio sem assunto, você deve falar, é metida, eu tenho fama mesmo, né? Aí o povo me conhece depois e fala assim, não era tanto assim como eu pensava.
Aí eu falei, você deve ter falado, estava sem assunto, mas também se não falou, se falou, não interessa, eu gosto muito de você, vem aqui em casa, a gente vai fazer tal coisa, aparece aqui e tal. Senti que a pessoa ficou bastante apreensiva. Eu gostaria muito, 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 até falei isso para ele, de ter ouvido algo do tipo assim, Agnes, capaz, hein, que eu falei isso, falei aquilo, eu queria mais naturalidade. Mas a forma com que eu joguei o verde, infelizmente, o fruto estava madurinho da vez, né? E era verdade. E aí a gente fica meio preocupado, porque você fala, puxa vida, né? Nem sempre aquilo que você dá para o outro é o que você recebe. Isso não significa que não continua sendo uma outra pessoa. Mas às vezes a gente não gosta do outro, ou tem alguma dificuldade com o outro, porque o outro tem alguma característica que a gente busca, ou que a gente não sintoniza, não se harmoniza, não se identifica. Mas isso não é motivo também para denegrir a imagem do outro, né? Muito bem. Da tendência para censura, né? A gente tem que tomar um cuidado, julgar o outro. Vira e mexe, a gente está fazendo isso. Tem que ter muito cuidado. Inclusive, no capítulo 10 do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam sobre a indulgência com uma propriedade. Eu já fiz uma palestra sobre a indulgência, é perfeito, né? É a forma de você sempre estar salientando coisas positivas do outro, nunca estar apontando ou identificando apenas os defeitos ou se atendo a isso. Só se fala defeito alheio quando é necessário alguma situação em que você precisa precaver terceiros ou que algum acontecimento pode ser evitado. Sempre com caridade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente vive fazendo isso. Do verbo inútil. Futilidade amiga de cabeça vazia, como dizia minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo. Realmente, quando a gente não tem muita coisa na cabeça de bom, alguns espíritos que não têm boas intenções se aproximam com mais facilidade. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu li uma frase muito interessante há pouco tempo, até também usei numa última palestra que eu fiz aqui, e achei muito bacana, que fala assim, que uma pessoa interessante, geralmente é aquela que tem muitos interesses. Quando a pessoa é muito interessada em várias coisas, muitos interesses na vida dela, ela geralmente é uma pessoa muito interessante. Aquela pessoa que não faz nada da vida, só comenta da vida alheia, só quer tirar vantagem, ela geralmente não é interessante. E a gente às vezes busca parceiros bonitos, parceiros isso, parceiros aquilo, e a gente acaba se decepcionando, porque a gente deveria procurar pessoas interessantes. Pessoas com muitas atividades, interessadas em se aprimorar, que buscam muitas coisas, inclusive do ponto de vista espiritual, né? E nos lembrar, e sempre em prece, como diz André Luiz, procurar nos lembrar, nos envolver com o quê? Com trabalho. O Cristo disse isso muito no Evangelho, os espíritos reafirmam isso a todo momento, os oradores espíritas cansam de falar, trabalhar. Isso é muito importante. Mas eu não arrumo trabalho. Ou, não é o trabalho só o formal, pode ser o trabalho informal, pode ser o trabalho dentro de casa, o trabalho manual que você faz para ajudar alguma instituição de caridade. É trabalhar, é pôr a cabeça para funcionar, o corpo para funcionar, promover ações que façam coisas positivas, que seja arrumar a cama, fazer uma comida, ou até elaborar um novo software, ou cuidar de uma vida, não interessa. Trabalhar é extremamente positivo. Lógico que serviço ao próximo. A doutrina espírita tem como mote, é o que nos impulsiona para todas as outras lições. Fora da caridade não há salvação. Entendendo aqui que caridade é amplo, é alguma coisa muito ampla, porque não é do ponto de vista material, não é do ponto de vista espiritual. As coisas podem ser associadas, podem estar dissociadas, cada um dá o que tem, né? Mas o interessante é fazer o bem sem a intenção de que a mão esquerda saiba o que a direita faz, sem a intenção de receber de volta, e na medida que você puder mesmo. Então, um sorriso é um ato de caridade, um abraço apertado, uma cesta básica com abraço, uma visita fraterna, um atendimento a um doente, uma moeda e um sorriso no sinaleiro, qualquer coisa. Mas se foi feito aqui, isso é caridade. Extensão de mim mesmo para o outro, de alguma forma, né? Confiança no futuro.
Confie. Ai, tá uma droga, não vai melhorar nunca a minha vida. Eu tinha uma avózinha, minha avó morreu com 99 anos. Teve um AVC e não conseguiu conviver com aquilo. Ficou muito deprimidinha porque ela se achava uma garotinha. Meu marido é testemunha, ela tinha o grupo da igreja dela, ela fazia caminhada, ela ia em tudo quanto é evento com 99 anos. Aí com 99 anos e 5 meses ela teve o AVC, paralisou um ladinho, ficou muito, muito triste, não falava direito. E a gente acha que ela depois desenvolveu uma parada respiratória por causa disso. Mas a minha avó, quando ela fez 98 e pouco, eu me lembro que ela brigou muito com o doutor Figueiredo, que é, sem fazer apologia, mas é um oftalmologista lá do... Porque disse assim, como assim o senhor está dizendo que meu olho vai ficar embaçado assim mesmo? Não era com 98, tá? De jeito, como que eu vou viver com o olho embaçado desse jeito todos os anos que eu tenho? Super esperançosa, lógico, a bisavó dela tinha morrido com 110, né? Tinha pelo menos 12 anos aí brincando, a mãe com 104, né? Tinha uns anos aí para curtir ainda. Então, as pessoas têm 30 anos, um plano de vida não dá certo, está insatisfeito que alguma coisa não deu certo e desiste. Não dá para dar assim, desculpa, psicólogo na plateia, né? Pensamento no bem. Lei da atração, não precisa ler livro do segredo, não. A doutrina espírita desde 1857 fala que a gente plasma porque o universo conspira. Mas não é porque você plasma na física, vai lá e constrói a casa própria, não é isso. É que o universo, a espiritualidade amiga, realmente vai impulsionando à medida que você vai merecendo. Ah, mas eu vou fazer então tudo certinho que eu quero, a casa própria. O céu não barganha. Não adianta você fazer para ganhar a casa própria. Lógico que a casa própria aqui é uma comparação meio bobinha. Mas não é assim que funciona. É aquela coisa natural que vem de dentro, que é conquistada. A partir daí vai ser ganha. Né? Agora, o mais lá na frente. E às vezes nem nessa vida, não precisa nem ficar aí imediatista. Pode ser daqui 3 vidas só. Fidelidade ao dever, nós já falamos sobre isso, a doutrina espírita é a doutrina de responsabilidade. Cultivo de amizades, né? A gente tem que lembrar que às vezes alguns amigos não são tão amigos, que pena, né? Mas não tem importância. A gente vai servindo aí sempre com a proposta de que as pessoas aprendam conosco e a gente com elas, sempre assim. Exercício da paciência, isso eu preciso ler para mim 5 vezes, exercício da paciência, exercício da paciência, exercício da paciência, paciência e paciência. Até para a caridade a gente precisa não ser aflito, né? Gratidão. Lembra daquela história, cospe no prato que come? Em que sentido? Às vezes a gente esquece, um evento negativo que alguém promove na nossa vida, a gente esquece todos os positivos. Quantas pessoas são ingratas com os próprios pais? Até ser pai e mãe. Aí a visão muda. Aí a visão muda. Quanto tempo faz que você não deu um telefonema para a mamãe? Para o papai? Ah, não, minha mãe é terrível, estou brigada com ela. Se você escutar um pouquinho do Cristo, é melhor fazer as pazes. Porque aí vai ser mamãe e filhinha. Uma com deficiência intelectual, a outra com limitação financeira. Quero ver quem é que vai soltar de quem. Né? Vamos resgatar bonitinho depois? Então, até por malandragem, vamos restabelecer todos os nossos vínculos e pela obrigação da piedade filial. Pela honra que devemos ter ao nosso pai e à nossa mãe, segundo Cristo nos ensinou. Devotamento ao estudo. Temos que caminhar em paralelo. Evoluirmos moralmente e evoluirmos espiritualmente. Assim os espíritos pedem para nós, né? Que nós consigamos fazer os 2 caminhos, sempre que possível. Uma inteligência muito desenvolvida com péssimas ações, ou muitas ações, mas sem inteligência, muitas vezes, para canalizá-las, não são boas opções. O ideal é que a gente consiga conciliar tudo, né? Prece. Muita prece. Né? O discípulo faz o que os seus mestres fazem. Nem preciso, todo mundo espírita aqui, se tem algum espiritólico, espirigélico, não importa,
Todo mundo aqui já ouviu falar da importância do culto do evangelho no lar. Profilático para muitas energias negativas que adentram muitas vezes as nossas casas. Nós temos que buscar fazê-lo sempre, tá? Aí na 924, tá, mas existem males que não dependem da maneira de agir. O cara é bom e que ferem homens justos. Não tem algum meio de se preservar deles? O Espírito não brinca em serviço, não passa a mãozinha na nossa cabeça, não. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Pensa que o Espírito fala, chora, coitadinho, ai que dó. Baixa a cabeça, se resigna e vai à luta. É mais ou menos assim. Entretanto, esse mesmo homem justo que está à mercê de um sofrimento, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência. Os mentores espirituais estão aí para fazer o quê? Ué, ajuda-te, e o céu te ajuda. Que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Toma lá, dá cá. E aí? Está satisfeito? Não tem nada para acrescentar? Você não é feliz nada, você é iludido, bobão. Está satisfeito, mas tem muito a acrescentar? Ah, você pode ser uma pessoa satisfeita, felizinha, pelo menos é responsável. Ah, não estou satisfeito, tem que fazer nada. Nossa, além de infeliz, é iludido, judiação, né? Eu não estou sendo nada indulgente. Não tenho nada de felicidade, não estou satisfeito, tenho muito a acrescentar. Ele está infeliz, mas pelo menos ele sabe que depende dele, né? Isso é importante. O que a gente tem que lembrar? Comportamento gera comportamento. Me comporto, a vida se comporta. Me comporto com o outro se comporta comigo. Eu não aguento porque aquela pessoa me desrespeita tanto. Porque você não se faz respeitar. Cadê a Ju? Né? A Jussara sabe bem disso. Esforço aí, as mudanças de primeira ordem. Não adianta nada correr atrás do próprio rabo. Ou seja, é muita energia dispensada à toa. Faz alguma coisa de efetivo. Promova uma mudança significativa. Vem para o Espiritismo. E nós podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado? Sim. Mas é pelas respostas de Deus que são dadas pela dinâmica das nossas vidas, que é o que a gente está vivendo, nos é possível medir as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Pelo cumprimento das leis divinas, elas não são segredo para ninguém, elas estão numa série de locais que vão do Pentateuco Espírita, Evangelho do Cristo, Bíblia, enfim, até no Velho Testamento. Bom, mas, olha, isso que você falou, tá, refleti, pensei em algumas coisas, talvez eu pense diferente em alguns aspectos daqui para frente, mas eu queria, na verdade, ser mesmo mais feliz, sem fazer muito esforço, né? Você falando assim, dá a impressão que vai demorar, porque o problema que eu passo, ele é meio crônico, não vejo muita luz no fim do túnel, pelo menos nesse túnel, logo nesse só que está aqui na minha frente. Tem uma historinha que eu acho muito significativa, para quem busca a vida cor-de-rosa, que não entende exatamente o que é a vida e o que a dinâmica da vida promove no universo, que o Espiritismo tenta passar tanto, e às vezes a gente até que está dentro da doutrina não consegue interiorizar muito, sendo imediatista. Essa historinha alguns de vocês conhecem, eu acho muito bonitinho, que havia um monge, né, que estava modificando muito pessoas, promovendo muito bem-estar para muitas delas, ficando muito famoso, e uma pessoa assim, que já estava afamado, muito bem afamado. E ele foi procurado por um repórter, lá onde ele morava, que falou, eu tenho que conhecer esse cara, ele tem livros escritos, ele tem uma cabeça perfeita, ele está aí reestruturando muitas mentes conturbadas, preciso conhecê-lo. E foi para entrevistá-lo. Chegando lá, encontra um monge, uma casinha simples, recebeu numa antessalinha ali, bem humilde, e ele disse, nossa, eu estava esperando encontrar alguma coisa maior, né? O senhor escreve livros, não estou vendo nem um notebook aqui, o senhor é uma pessoa tão, né, conhecida, é aqui que o senhor mora? Ele falou, nossa, o senhor tem só isso? Ele falou, o monge respondeu,
Aí o monge disse: o que você tem aí nessa mochilinha sua? Ele falou: tenho pouca coisa, minha máquina fotográfica, tirar umas fotos do senhor, tem uma troca de roupa, coisa básica mesmo aqui, para sobreviver. Lá, só isso? Não, senhor, mas é que eu estou de passagem. O monge disse: eu também. A vida não foi inventada, gente, para ser cor-de-rosa, mas multicolorida. Isso não significa que não tenha rosa por aí também. Fiquem com Deus.